Paio. Sebastião Lucre. Acordo, senhor secretário. Sim. Havendo quórum, em nome de Deus, está aberta a quarta reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Coronel Procópio, Estado do Paraná, realizada em 26 de fevereiro de 2019. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das atas 10 e 11 de 2019. Vereador Jones pede dispensa. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Há expediente, senhor secretário. Expediente. Resposta ao requerimento 00119, veículo distrito de Hélio Janone. Resposta ao requerimento 02019, Bueiros Inteligentes, Mar da Nóbrega, Ananias Martins Neto. Só corrigir, senhor presidente, é o André Lima no lugar do Ananias. André Lima. Edital de audiência pública referente ao terceiro quadrante de 2018. Pode ir, ó. Uso da tribuna, senhor secretário. Sim. Não, primeiro deixa eu fazer uma leitura. O Prefeitura Municipal de Coronel Procópio, tal audiência pública. O município de Coronel Procópio tem a honra de convidar a população, em geral, as associações de bairro, demais organizações não governamentais, clubes de serviço, entidades religiosas e quaisquer outros segmentos representativos da população para participar no dia 28 de 2 de 2019, às 14 horas, na Câmara Municipal, cita para a Rua Paraíba para audiência pública, referente ao terceiro quadrimestre de 2018, em cumprimento à determinação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, artigo 48, parágrafo único. A mim, José Ranucci, prefeito municipal. A uso da tribuna? Sim. Requerimento 2019, senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Coronel Procópio, tá, eu, Claudinei Dias Ataíde, portador do título eleitor 052049310604, residente nesse município, usando a prerrogativa que me são conferida pelo artigo 199 do Regimento Interno. Requeiro a minha inscrição para fazer o uso da tribuna livre da Câmara Municipal de Coronel Procópio para falar sobre o seguinte assunto. Viação Procopense, Coronel Procópio, 26 de 2 de 2019. Doutor Claudinei, o senhor tem 5 minutos. Tem 5 minutos. Doutor Claudinei, a gente é amigo, fala Caidão. Senhor presidente, mesa diretiva desta casa, senhores vereadores, hoje eu venho nessa tribuna aqui falar um pouquinho da viação procopense. A aviação procopense que ultimamente está sendo tão criticada na sociedade, né? E muitas vezes injustamente. A aviação procopense hoje, mais de 40 anos em Cornélio, ela vem sofrendo, com certeza, um desgaste muito grande, não só pela gestão do proprietário Dorivaldo Bortotto, mas um contexto geral do país e uma particularidade aqui em Coronel Procópio com relação às negativas que a gente vem sofrendo no pedido de realinhamento das tarifas. Hoje a gente tem um custo fixo da aviação procopense, aonde esse custo ele não está sendo suprido pelo valor da tarifa hoje que é comercializada em Coronel Procópio no valor de R$4. A gente já teve um protocolo aqui em Cornélio, quem faz a deliberação da tarifa é a Câmara Tarifária. E quando a gente manda os demonstrativos, isso foi protocolado 27 de março de 2018, há um ano atrás, praticamente, já se solicitava ali um realinhamento nessa tarifa para R$5, porque há 2 anos essa tarifa não sofria um reajuste. As perdas inflacionárias, a questão do combustível e a questão salarial também são fatores que implicam diretamente nessa tarifa. E hoje, quando a gente
escuta na rua falar sobre viação procopense, infelizmente, parece que a gente está vendo o Brasil jogar bola. Todo mundo é técnico, todo mundo acha que deveria convocar esse, acha que o problema... Então, de achismo, a gente percebe que todo mundo vai e acha alguma coisa. Só que os dados são claros. Os índices inflacionários são caros. Quando você pede um reajuste na tarifa, não é uma barganha, não é assim, mas não pode ser 4,50, não pode ser 4,20, não pode ser 4,70. Não pode, porque os dados estão aqui. A informação está aqui. O que pode ser feito? Auditar essa informação e verificar se realmente o óleo diesel subiu 30%. Se realmente o salário subiu nesses 2 anos cerca de 12%, 14%. Então, desde o começo dessa concessão, ela já vem errada lá de trás. Quando se fizer uma concessão onde falaram para quem ganharia essa concessão, que seria em torno de 60.900 usuários. Então, você faz uma planilha de cálculo onde você vai ter a receita de quantos? De 60.900 usuários. Quando, na verdade, anda 40 mil mês, muitas vezes anda 45, agora aumenta um pouquinho porque tem a questão dos estudantes, do passe livre. Então, se aumenta um pouco. Mas só que esse aumento ou essa diferença impacta negativamente no valor que depois vê o tempo aí, não sei o que a gente fala muito, e depois impacta diretamente no valor dessa tarifa. Então, por isso que a gente precisa de uma ação em conjunto, tanto da Câmara de Vereadores quanto do Executivo, para que a gente solucione isso. Recentemente, eu fui em outra cidade, em Rolândia, para ver por que em Cornélio Procópio não funciona e em Rolândia funciona. Em Rolândia é R$ 3,50 o valor da passagem social. Passagem social é aquela que a pessoa paga. Só que a prefeitura complementa a diferença em torno de um subsídio de em torno de R$ 4,00. Então o Cornélio não precisa subsidiar em R$ 4,00. Mas hoje a tarifa que eu preciso, que a empresa precisa para se manter, é R$ 5,22. Qualquer coisa abaixo disso, as contas não fecham. Então, o que acontece? A cada mês, a cada ano que se passa, o seu Dorival vem dilapidando o seu patrimônio, vendendo casas, vendendo terrenos e injetando essa diferença mensal de 30, 40, 50 mil a todo ano. Todo ano ele vende uma casinha. Agora, a pessoa levou a vida inteira para construir o que construiu, ganhou a herança da mãe dele lá do estado de São Paulo, que já mexia com transporte. É justo ele vender tudo? Então, com relação a isso, a gente pede encarecidamente para que a gente comece a caminhar, e caminhar um pouco mais rápido, porque desde dezembro eu protocolei o último pedido da nova tarifa. Tentamos reunir a Câmara Tarifária por 3 vezes e não deu quórum. Então, você era da Câmara, doutor? Daí pediu para ser substituído, o Fabiano também pediu para ser substituído. Então, a Câmara Tarifária, ela não tem que ver o lado político da tarifa, e sim aquilo que realmente necessita de ser. Então, eu vim aqui só esclarecer, fico aberto a qualquer questionamento aí, se alguém queira indagar alguma coisa, mas é só isso, só para esclarecendo. De dezembro para cá que eu assumi essa função de ajudar o Dorival tanto na parte jurídica como na parte empresarial. Então, a gente está tomando certas medidas que, com certeza, vão melhorar o transporte público em Cornélio. Mas precisamos do start dessa questão
da tarifa. Peço a palavra. Dois vereadores podem falar aqui. Taíde, prazer recebê-lo aqui, seja sempre bem-vindo. Comentar assim sobre esses 2 anos, né, essa experiência que eu tive à frente da Câmara Tarifária representando nosso legislativo. Então, no ano de 2017, né, como todos sabem, foi concedido um aumento pela Câmara Tarifária. Já fazia algum tempo que não havia, até que na época em que houve esse reajuste, nós explicamos, né, e trouxemos todas as informações de um passado recente da aviação e de tudo que havia acontecendo e que precisaria melhorar. E aí foi concedido, e aí no ano passado realmente houve um pedido que é perante lei, né, concedido. Então nós se reunimos para ver realmente a situação, como é que estava o andamento das coisas. Mas foi assim, quando houve o reajuste em 2017, houve uma cobrança já de serviços, né, de algumas melhorias em que a empresa possivelmente teria que compreender a necessidade da população e melhorar. Então, de 2017 até 2018, quando houve a nova reunião da Câmara Tarifária, infelizmente nós detectamos pouca coisa que mudou, pouca coisa que melhorou, e a cobrança ainda continuava muito grande. Porém, não foi esse o problema, Taíde. O problema do ano passado, que eu vejo de não ter concedido um reajuste, foi justamente uma leitura técnica da planilha que é apresentada pela empresa. Né? Nós, ali da Câmara Tarifária, acredito que todos, somos leigos no assunto, e da forma que é passada a planilha, nós não temos entendimento, né? Realmente nós não sabemos fazer essa leitura. Acredito que deveria ter esse acompanhamento técnico, que deveria, né, realmente acontecer alguma coisa, e aí aconteceu que a gente não pôde ter essa leitura, né, não saber como é que funciona isso, e acabou não tendo no ano passado. Né? É uma pena, porque a gente entende o lado da empresa, né, com certeza. A gente entende o lado que o seu Dorival está numa situação difícil, nós entendemos o lado da população, que quer uma melhora de serviço. Então, são os dois lados da moeda, e creio que a Câmara Tarifária ela serve justamente para analisar com carinho, colocar na balança essas situações. Mas no ano passado o principal problema, Taíde, acabou sendo esse. Eu não sei como é que está agora, né, mas a gente não tinha uma leitura técnica, a gente não tinha condições realmente de estar votando ali a um reajuste sem a gente saber realmente, igual você mesmo citou, quais são os preços das coisas e tudo mais. No final do ano, agora nós tivemos a eleição da Câmara, né, e eu fiquei 2 anos na Câmara Tarifária, e nós fomos aqui em 13 vereadores, então eu também não achei justo, né, a gente monopolizar e ficar eu à frente da Câmara Tarifária os 4 anos. Eu acho que outro vereador nos próximos anos, nos 2 próximos anos, também poderia contribuir, assim como eu contribuí nos 2. E eu agradeço, né, até publicamente aqui, a oportunidade de ter estado na Câmara Tarifária esses 2 anos, foi um aprendizado muito grande. Né, tive com pessoas que realmente lutam pelo lado da empresa, lutam pelo lado da população, e eu acho que é assim que as coisas têm que caminhar. E me coloco à disposição, mas volto a dizer, a oportunização de outro vereador tá, assim como eu fiquei nos 2 primeiros anos, agora ficar nos 2 últimos anos. Essa palavra, senhor presidente. Boa noite, Ataíde. Boa noite. O trâmite dessa análise de reajuste passa pela Câmara Tarifária e depois tem que ter uma decisão da administração municipal. É esse o caminho? Sim, sim. A Câmara Tarifária Câmara autoriza. Isso, e o prefeito, por decreto. E a situação de momento, então, é que não teve a reunião da Câmara Tarifária. Isso, é porque nessa última reunião da Câmara Tarifária, dessa que o Neto Ananias falou, ficou consignado em ata que seria chamado uma pessoa técnica justamente para apurar as informações que a gente relatou nesse pedido de reequilíbrio. E foi passado para o técnico já deu o parecer dele, o parecer já está na prefeitura, só que ainda não conseguiu se reunir a Câmara para acatar o parecer, ver o valor que vai ser a tarifa. Então é isso que necessita agora dessa reunião. Se eu não me engano,
está tentando ser marcado antes do Carnaval, agora, para quinta-feira, para justamente ver se delibera sobre essa questão. Ô, Ataíde, em cima do que o Luiz Carlos está falando aí, pegar um gancho aqui, tem a reunião da Câmara Tarifária que autoriza ou não o ajuste, faz a planilha. Depois vai para o prefeito faz um decreto do aumento. Sim. É uma situação política que no final estoura em cima do executivo. É a mesma coisa que a população clama hoje por melhorias, e para você ter melhorias no município, você tem que ter aumento de receita. Aí, se você vai aumentar algum imposto, pau no prefeito, é um desgaste político. Sim. E a mesma coisa, porque a Câmara, ela estuda, mas quem faz o decreto e leva o pau é o prefeito. Sim. A gente tem que tomar muito cuidado nisso aí, tem que separar o lado político, porque eu já tive uma pré-conversa com você sobre isso, porque eu já fui questionado por outros empresários, que eu classifico a Aviação Procopense como uma empresa prestadora de serviço dentro do município. Aí vem aqueles que podem dizer, mas todo mundo tem direito à saúde, educação e transporte. Isso aí é outra coisa que o governo faz propaganda, só que o governo não banca. Ele fala que tem que ter, mas ele mesmo não banca. E estoura sempre aqui na base. A responsabilidade, no final, se torna do Executivo Municipal. Sim. E indireta da Câmara, porque aí a Câmara tem que autorizar também. Correto? Sim, correto. Olha o ponto que tem. A população hoje não tem recurso para ter aumento. Aí, do outro lado, tem pessoas que fazem o jogo político, que tem projetos de 60, de 65 anos, de estudante, porque conceder benefícios e isenções é fácil. Mas depois custear, igual você está falando aqui, que vocês têm um déficit de 20 mil passageiros por mês, aí fica difícil. Aí estoura em cima da prefeitura. Sim. Então, nós temos que chegar no denominador, Luiz, porque isso aqui é uma bomba, desculpa falar, é uma bomba que está no nosso colo e no colo do Executivo. E nós já conversamos isso, também, né? E no nosso colo de vocês. Isso. Só que você está vendo isso como lado empresarial. Sim. Eu estou vendo um lado como lado público. Então, é uma coisa que a gente tem que estudar muito bem, porque no final, isso aqui, para acontecer isso, vai estourar na população. Sim, com certeza. A gente, só complementando, né, Edmar, com relação, muitas vezes a população, o pagante na roleta, hoje, a pessoa que arranca o dinheiro do bolso e efetivamente paga, chega por dia, incrivelmente, a 100 pessoas. Então, o caixa da aviação, no final de um dia inteiro de trabalho, dá R$400, R$500. O resto é tudo. Vale transporte e o passe de estudante. E as gratuidades, que são os idosos, né, acima de 60 anos, que aqui em Cornélio tem essa lei também local, né, que a federal é de 60, mas você pode criar a lei local também, falando de 65 para passar para 60. Então, acontece o seguinte, as pessoas se utilizam do transporte público, mas são as empresas que realmente compram o Vale Transporte. Uma sugestão aqui, que até a gente muitas vezes fica realmente tentando achar novas soluções, seria que pequenas e médias empresas também começariam a comprar o passe. Eu sei que, porque assim, o que é o passe do Vale Transporte, desculpa? O funcionário paga 6% do salário dele. O restante é o empresário que complementa. Então, se a gente fizesse uma lei, estudasse uma lei onde o micro e pequeno empresário, igual tem vários benefícios, muitas vezes a gente poderia até fazer uma tarifa diferenciada para essas empresas e realmente aumentar o número de pessoas que compram esse Vale Transporte. Então, são N alternativas que a gente vive pensando dia a dia, mas que é uma coisa assim, são projetos futuros. Mas o momento agora, o frigir dos ovos, aonde a gente reduziu o horário do transporte, por quê? Senão, acaba o diesel e você não consegue transportar mais ninguém. Então, são coisas assim que a gente está tentando, sacrifica a população e sacrifica também a empresa, para tentar diminuir o gasto, para sobreviver até a gente fazer a questão do reajuste das tarifas.
Então, finalizando, só agradeço a palavra. Sempre estou aí, né? A gente trabalha faz 25 anos na área pública, agora que eu me desliguei da área pública para realmente me dedicar à advocacia. Estamos aí sempre abertos à conversa e à empresa também. Quem quiser auditar os dados e ver a situação da empresa, a empresa está lá de braços abertos. Muito obrigado. Passamos para o pequeno expediente. André Lima. Marcos. Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, nós estamos apresentando hoje, senhor presidente, 3 requerimentos. Um deles volta a abordar uma situação recorrente na cidade e que tem causado transtornos à população. Nós fomos procurados, doutor Ismar, por alguns moradores do conjunto Florencio Rebolo. Nós temos ali, diante do conjunto, às margens da Avenida da Integração, uma área pública que está invadida por um comerciante. O cidadão estacionava lá uma Kombi, agora ele está construindo em área pública, e o requerimento é para que a administração do município informe a essa Casa de Leis se existe alguma autorização, em quais condições está se dando aquela ocupação. Vários moradores reclamando, e ao lado dessa ocupação nós temos um lixão a céu aberto. Provavelmente alguém esteja fazendo reciclagem de lixo. Quando nós passamos lá no período noturno, e o vereador André, que tem um estabelecimento comercial na região, deve já ter verificado isso, eles queimam os restos de lixo lá, com influência e interferência aí direta na saúde da população. Então, o requerimento que nós estamos apresentando é para que a prefeitura fiscalize tanto o lixão quanto essa área que vai ser explorada lá com ponto comercial. É a mesma história de sempre. Se um pode invadir e ninguém faz nada, todo mundo poderia invadir também, porque não tem como direcionar isso para uma ou outra pessoa. O segundo requerimento, vereador Fernando. Vereador, nós fizemos em conjunto algumas indicações aqui com relação ao plantio de árvore na Praça da Rodoviária. Fica de frente à casa do vereador Fernando e muito próxima da minha casa. E em dezembro, o secretário Cristiano Todão, atendendo a um convite nosso, foi até a rodoviária e assumiu com alguns comerciantes da rodoviária que faria esse plantio de árvores. Assumiu que faria o plantio tanto na praça quanto ao lado lá do terminal rodoviário, porque os carros estacionam no sol. A praça da rodoviária é uma praça sem árvores. O secretário assumiu esse compromisso pessoalmente e depois transferiu parte da responsabilidade para o secretário Ailton Dias, dizendo que para plantar precisaria da cessão de servidores da garagem do município por parte do secretário. E pessoalmente eu conversei com o Todão 2 ou 3 vezes, pedindo para que ele agilizasse o plantio de árvores, conforme ele tinha assumido o compromisso, dizendo, e realmente tem, as mudas no viveiro municipal. Chego na prefeitura semana passada, encontro o secretário que me disse ter conversado com o secretário Ailton Dias, que já tinha cedido às pessoas e que o plantio ocorreria. Meia hora depois eu encontro o secretário Ailton Dias, que disse que ninguém havia conversado com ele com relação à cessão de pessoas para o plantio da árvore. Então tem um secretário dizendo que está falando com o outro e que já está definido isso, e o outro está dizendo que sequer foi procurado. Como eu já tinha conversado pessoalmente com os 2 secretários e não resolveram a situação, eu faço um requerimento aqui para que o prefeito determine aos 2 secretários, que honrem o compromisso assumido com a população
daquela localidade. Quer dizer, verbalmente cobramos, agora a gente oficializa aqui o procedimento. Era isso, senhor presidente. Fernando. Senhor presidente, senhores vereadores, manifesto-me nesse pequeno expediente para fazer algumas considerações bastante resumidas sobre a questão do transporte coletivo. Ranucci, a Câmara Tarifária foi aprovada por essa casa justamente para que o prefeito não ficasse sozinho na decisão do valor da passagem. Junto com a Câmara Tarifária foi criada uma outra Câmara para discutir melhorias no contrato. Nós tínhamos um contrato bastante amplo e quando foi renovado o atual contrato, que foi da administração anterior, ele foi, Jones, extremamente enxugado. Então essas câmaras que foram criadas, a Tarifária e a outra Câmara, que não estou me recordando agora, é justamente para ela auxiliar na questão do transporte coletivo. E o transporte coletivo, ele trabalha sobre o regime de concessão. Se eles trabalham com o regime de concessão, o contrato de concessão já está aprovado. Não tem como você voltar no passado. Então, falar de subsídio, né, nós vamos estar discutindo uma questão que o tempo para discutir o subsídio já passou. Está claro isso para os senhores vereadores? O tempo para discutir isso é quando foi lá no governo anterior, quando o Fred era prefeito, que era o momento de quando foi mandado, que não foi mandado para a Câmara, agora estou me lembrando, o vereador Edmar se lembra, não foi mandado para a Câmara, foi aprovado foi feito esse contrato pelo prefeito e pela empresa Aviação Procopensa, não me recordo agora se eram 10 ou 15 anos, um contrato bastante enxuto. Tá. Então, há duas questões que estão previstas lá no contrato. Entendeu? Uma questão que já vinha, que é a questão dos servidores públicos, que o município vem honrando, ora atrasa, ora não, mas ele está em prática, e a questão do transporte para os estudantes, que foi um grande benefício, uma conquista importante que foi realizada, inclusive nesta administração, para ajudar a viabilizar. A mais do que isso, tá, tem que se discutir outras questões que são importantes. Exemplo, tá, o transporte coletivo, ele anda a menos de 30 por hora, tá, pela grande quantidade de quebra-molas que existe nas ruas por onde ele trafega. Tem que tirar os quebra-molas e tem que pôr aquelas ondulações, aquele outro tipo de, que me falha a memória aqui, aquela faixa elevada, que ela só diminui a velocidade, mas ela não segura o veículo. Isso significa economia e uma lista aí de 7 ou 8 questões que precisam de ser tomadas. Agora, precisa de se priorizar. Tá? Precisa de se priorizar. E a prioridade do transporte coletivo, ela é importante porque alguns bairros de Cornélio Procópio estão sendo penalizados hoje, em especial eu falo do Jardim Progresso, por questões do transporte coletivo. Até outro dia, na rua Salles Milinege, tá, o transporte coletivo não passava lá pelas condições da rua. Aliás, por falar em rua, é o seguinte, essa semana houve um grande debate nos meios sociais por parte da população, que foi colocado esse asfalto de boa qualidade na Avenida Minas Gerais. Quem prioriza isso é o Executivo Municipal. Há um projeto que foi apresentado pelo vereador Janone, na administração passada, e um projeto apresentado, inclusive, por Vossa Senhoria, vereador Rafael, que o município deveria estar publicando em boletim, em diário oficial, a prioridade das ruas. Deixou-se de fazer isso. Então, qual é a prioridade agora? A prioridade é o Jardim Progresso, na rua Salles Milinege, que eu passei hoje lá e foi colocada uma farofa lá na rua. Uma farofa foi colocada. A prioridade é o Jardim Cristo Rei, que a gente sabe a condição que está.
A prioridade é a Vila Santa Terezinha, que tem ruas lá que estão com fissuras muito maiores do que tinha na Minas Gerais. Então, é o seguinte, quando a gente vai tratar de uma questão, a gente tem que saber qual é a prioridade. Vereador, 1 minuto. A prioridade não era, sem dúvida alguma, a Avenida Minas Gerais e a Paraíba. A prioridade, sim, era esses bairros, porque um desses bairros, inclusive, está sendo penalizado pelo transporte público, porque o transporte público não consegue entrar lá pelas condições da rua. A gente lamenta isso, a população se manifestou, não precisou nem da Câmara de Vereadores se manifestar em relação a isso aí, e o que a gente quer pedir é o seguinte: esse projeto que foi aprovado aqui, aonde saía lá no boletim oficial as ruas que o município estava priorizando para fazer, parou de circular esse conhecimento público à população. Muito obrigado, senhoras e senhores. Vereador Hélio. Senhor presidente, seus vereadores, público presente aqui, vendo aqui o doutor Ataíde, que falou sobre o transporte, eu faço uma indicação, criando um dispositivo de aplicativo celular para as pessoas acompanhar os horários da circular em Cornélio Procópio. E nós temos pessoas profissionais nessa área aqui, que é a nossa UTF-PR. Pessoas lá estão à disposição de fazer esse aplicativo hoje para a cidade de Cornélio Procópio, para ter um desenvolvimento, mais conhecimento do horário da circular de Cornélio Procópio. É importante essa indicação aqui, que o prefeito pegue ela e mande até para a Universidade Federal. Vereador, pois não. você é de uma parte? Pois não. É que é importante. Esse projeto, essa tua indicação, deveria ser transformado num projeto de lei. Porque uma das reclamações da população realmente é a questão de horário. Então, esse aplicativo, como as coisas se inovaram, né, tá? Esse aplicativo não precisava nem de ser criado pela Viação Procopência. O próprio município deveria criar esse aplicativo para a população, inclusive, acompanhar o roteiro do ônibus durante a cidade, para muitas vezes uma pessoa não ficar 1 hora esperando o transporte coletivo. É bem isso mesmo, vereador. Eu crio essa indicação que manda o prefeito pode criar um projeto e mandar para essa casa para a gente aprovar. Excelência, pode não, eu posso ver, fazer um belo projeto desse aí. Eu posso ver essa semana agora, inovador, inclusive. No Carnaval, fazer um projeto em Simples aqui para atender melhor a população do município de Cornélio Procópio e distrito, porque não tem horário, as pessoas estão perdidas. Então, fazer esse projeto juntamente com o pessoal da UTF de Cornélio Procópio, que são pessoas que estão lá trabalhando para o município de Cornélio Procópio. E também mais uma indicação que eu faço, a rua Carlos Gomes, que lá está difícil de passar 4 veículos, vereador Jones. Então, que estenda essa uma única também lá, porque a gente viu que deu certo uma única no centro da cidade. Foi bom para Cornélio Procópio, o movimento andou, Rafael, ficou muito bom. Tomara que o prefeito, a mim, pegue essa indicação, já leva para o diretor do transporte, já faça a mão única lá, para a gente não ter esses problemas. Tem muita rua que está tendo problema, não passa 4 veículos, doutor Ismar. Então, é complicado. E também uma questão, vereador Fernando, que eu venho aqui, as pessoas religiosas, as pessoas que fazem excursão para fora de Cornélio Procópio, tão difícil de encostar em Cornélio Procópio. Os ônibus que vêm de fora, ou do próprio Cornélio Procópio, não conseguem andar nas nossas avenidas, vereador Edmar, por causa das árvores. Chega no local, não tem condições de você ficar instalando um ônibus, porque, às vezes, com o tempo desse de chuva, as pessoas não têm banheiro, não têm um local para... Então, eu estou indicando que as pessoas façam o uso do terminal rodoviário de Cornélio Procópio. Porque é importante... Senhor vereador, concede mais uma parte novamente. Outro dia, era 5 horas da manhã, tinha 6 ônibus parados ali naquele posto de gasolina para as pessoas poderem ir para passear, para viajar. Tinha 5 ônibus, era uma véspera de feriado. Isso, vereador. A questão... pensando o seguinte, as pessoas na rua, os carros passando ali... Mas a questão é que a MUSEP não deixa estacionar os ônibus lá. Então, eu estou fazendo essa indicação ao prefeito, e vou conversar com o prefeito a mim, que ele dá uma autorização que cobre uma taxinha
do ônibus do turismo para encostar no terminal rodoviário, porque o terminal nessas horas ficou ocioso, vereador Edmar. Organizar a população. Vereador pegar Hélio, o- cede uma parte. Pois não. Eu peço até desculpas aqui, eu fui procurado por uma proprietária de uma empresa de turismo em relação a isso, que como eles saem para as viagens meia-noite, 1h da manhã, e é perigoso você ficar nas ruas hoje, que eles gostariam, e que bom que você lembrou, que levasse esse pedido ao prefeito municipal para eles utilizassem o terminal rodoviário. Que lá tem segurança, lá tem banheiro, lá tem iluminação. Parabéns pela sua dedicação. É bem isso mesmo que as pessoas me procuraram. Vereador Janone, eu até acho o seguinte, pela importância desse requerimento, queria te parabenizar por essa lembrança, transformar ele em pedido de informação. Acho que a MUSEP tem que justificar por que não deixa os ônibus de turismo da nossa cidade, com empresas de Cornélio Procópio, estacionar dentro do terminal urbano. Eu vou analisar, estudar isso aí, vereador. Eu sou contra o pedido de informação, eu vou além. Eu acho que nós não temos que perguntar por que não nós deixa. Temos que autorizar. Nós fazendo um requerimento autorizando as empresas a usarem. Peço uma parte, senhor vereador. Pois não. Já acompanhei isso no passado no terminal rodoviário, que a MUSEP argumenta, e provavelmente com algum fundamento, é que a partir do momento que ônibus particulares ficassem dentro de um espaço público, tudo que passasse a acontecer de prejuízos, de roubo, para esses proprietários, passaria também a ser responsabilidade do município. Então nós temos que tomar, seria como utilizar qualquer espaço público como estacionamento de particulares na cidade. Mas, vereador, então, para fazer embarque lá? Eu acho que pode fazer, igual o vereador Edmar. Eu também acho que é possível, mas a MUSEP, já vou adiantar, vai argumentar com essa questão da legalidade de particulares usarem o espaço público. Mas mesmo assim, estou fazendo essa indicação, vou conversar com o prefeito, o assessor jurídico dessa casa, do executivo, que toma uma providência, porque não dá. É igual o vereador Fernando falou. Só em cima do que o Luiz está falando. É por isso que era bom até nós não termos um advogado hoje aqui. Eu acho que o Rafael pode justificar. Os dois, Rafael, só tem um. Você falou que a MUSEP justifica de o particular usar o espaço público. Não é isso? O problema que aconteceu lá foi com relação a uma máquina ou equipamento que estava sendo utilizado em asfalto, permanecia lá no período noturno e me parece que sofreu problemas lá de prejuízo e aí tentaram responsabilizar o município. Não, tá, mas é só você fazer um convênio primeiro dessas empresas que vão usar. E segundo, a empresa de ônibus, a Garcia, elas também não são empresas particulares? E elas utilizam. Mas de transporte. Mas pode ser mesmo transporte. Né? O pessoal do turismo, eles vão pagar taxa. Mas foi bom, foi até pertinente essa lembrança, porque de frente à casa do vereador Fernando, e a 50 metros da minha, nós temos lá um proprietário de uma oficina mecânica que está utilizando a Avenida Dom Pedro de frente à rodoviária, a praça da rodoviária, como estacionamento ao ar livre para venda de veículos. Quem passa por lá deve ter visto... Isso aí a gente tem que funcionar a fiscalização de Cornélio Procópio. Tem o ônibus verde e amarelo que fica estacionado exatamente onde partem os turistas, escrito vende-se lá, ele tem lá já 8, 9 veículos lá à venda, ocupando via pública como se fosse um estacionamento. Também uma posição irregular que não apresentei aqui, mas vou apresentar requerimento na outra sessão. Então, vereador Edmar, é importante, eu vou conversar com o prefeito amanhã, para atender esses dois pedidos, que é importante para Cornélio Procópio. As pessoas que fazem turismo deixam o dinheiro, vamos supor, as pessoas vão... 45 pessoas que cabem dentro do ônibus. Você imagina essas 45 pessoas lá, consumindo na lanchonete lá, refrigerante, um salgado e mais coisas. Até pode pôr uma janta lá, porque a maior parte das pessoas sai correndo do seu trabalho, toma um banho, fala, vou jantar na rodoviária, depois vou pegar o ônibus e vou embora. Comodidade, se alguém precisa de um banheiro. Tem um banheiro, tem uma estrutura fantástica, ela não pode ser ociosa mais. Ô, vereador, também só reforçando a parte da segurança. Eu acredito que as pessoas que vão viajar nessa hora de 5, 6 horas da manhã, ninguém vai viajar sem dinheiro. Não. Ninguém vai viajar sem dinheiro, há um embarque e desembarque de pessoas, de carro. Então, até para a segurança, é muito pertinente o que o senhor está falando. Então, é muito importante que essa Câmara me ajude. Só complementando uma informação importante, eu vejo que os ônibus da Brasil Sul, que é uma empresa que está crescendo bastante no Paraná, elas estacionam no posto de gasolina, ao invés de dentro do terminal rodoviário. Vossa Excelência, ao questionar o Executivo, levasse isso ao conhecimento, tá?
por que algumas empresas... Trazer o diretor da MUSEP para que não está encostando. Às vezes tem alguma coisa que impede eles encostar. Então, é importante... Linhas, inclusive, linhas que fazem ali, elas ficam lá no posto de gasolina. E é do lado o terminal rodoviário. E a gente não pode também deixar esse terminal rodoviário virar um elefante branco lá, né? Que é muito pouca gente. Vamos fazer, movimentar aqui lá. Muito obrigado, senhor presidente. Neto Ananias. O que você quer, Neto? Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população presente e população que nos acompanha na transmissão. Senhor presidente, venho trazer aqui hoje um requerimento, né, que requer faixas exclusivas para embarque e desembarque de vans escolares em frente às escolas da rede municipal de ensino. Quando pensei esse requerimento, no sentido, talvez, não sei se faixas exclusivas para embarque e desembarque. É na nomenclatura uma forma que eu encontrei de pedir o requerimento. Mas, de alguma forma, eu vejo que isso é uma coisa que está precisando solução rápida em Cornélio. Por quê? Algumas mães vêm nos procurando e registrando fatos em relação às crianças atravessarem a rua ou mesmo atravessarem naquele perímetro em que a van para até perto da calçada, mas no momento de passar o risco com motos e carros. E isso vem nos chamando a atenção, já foi até discutido aqui também em relação ao ônibus, né, da rua do Lourenço Filho. Então, acho que é tudo pertinente, o requerimento ele parte para esse sentido, né? Não sei se criar uma faixa exclusiva para a van, mas talvez criar algo que desse principalmente para as vans, como o fluxo é muito grande de pessoas, tem o fluxo de carro, com certeza, de moto, mas a entrada e saída de crianças na van é ainda maior do que os outros veículos. Então, para tentar sanar esse problema, a gente faz esse requerimento e o município poder estudar qual que seria a melhor alternativa, a melhor forma, o que seria melhor fazer. Nós sabemos também que uma faixa de embarque e desembarque pode ocupar uma faixa muito grande na frente da escola, né? Talvez essa faixa que ocupe atrapalhe o fluxo. Então, eu não sou técnico na área, né? Eu sou leigo, então por isso eu faço um requerimento para que os técnicos da prefeitura possam estudar a melhor forma para solucionar esse problema. E hoje também nós trazemos um projeto em segunda votação, eu, vereador Badaró, que torna obrigatório atendimento preferencial para pessoas com transtorno de aspecto autista nos estabelecimentos públicos e privados da cidade de Cornélio Procópio, projeto que a gente já discutiu, votou na semana passada. Agradeço os senhores por ter aprovado por unanimidade e torço, se Deus quiser, vai dar tudo certo hoje, a gente já pedir a dispensa de terceira e essa lei já ir para sancionar no Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Grande expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, abordar rapidamente essa questão do transporte coletivo, vereador Badaró. Nós temos acompanhado o sacrifício do Dorival Bortotto e os problemas que o ex-prefeito Fred impôs à aviação procopense quando tentava tirar a aviação procopense de circulação, trazendo outra empresa de fora, que chegou a vir aqui a Cornélio negociar. E o contrato novo, através da nova licitação, impôs condições que o Dorival Bortotto não consegue cumprir. O doutor Ismar sempre defende aqui, com bastante pertinência, essa questão da necessidade de lucro do empresário, e que não é feio mesmo, nenhum empresário vai ter que trabalhar para ter prejuízo. E o Dorival Bortotto não é obrigado a transportar passageiros e ter prejuízo, acumular prejuízo, e entregar todo o patrimônio. Então, a administração e essa Câmara de Vereadores tem que se debruçar, sim, sobre essa situação, se quiser a manutenção do transporte coletivo na cidade. Não é hora de fazermos aqui nenhum tipo de jogada eleitoreira, tentando jogar em cima da empresa apenas essa questão da responsabilidade pelos problemas do transporte. Não vai trabalhar com prejuízo. E se tiver que reajustar essa tarifa, ou nós cumprimos aqui a nossa função, ou nós enfiamos a cabeça na areia para fazer média com a população e a empresa vai para o buraco de vez e a cidade fica sem transporte coletivo.
Então, na hora certa, nós vamos ter que discutir, sim, essa situação. E subsídio não é palavrão. As cidades que mantêm transporte coletivo, o subsídio é discutido, sim. É evidente que, se não tiver recurso para fazer isso, não vai sacrificar a arrecadação municipal com isso, mas tem que ser discutido, e se tiver espaço, que haja o subsídio, sim. Que seja discutido isso e faz parte do processo. Com relação ao asfalto, vereador Fernando, eu tenho acompanhado bastante o vereador Edmar, eu acho que todos os vereadores aqui, porque foi bastante divulgado, as conquistas com relação ao asfalto em Cornélio. Evidente que a crítica política e a reclamação da população faz parte do jogo. Mas a administração iniciou com recursos próprios, no início lá do primeiro ano do mandato, realizando asfalto em vários pontos da cidade. A partir daí, através de ação política, e aqui nós temos que destacar, especialmente a ação do prefeito Amin Anushi e do deputado Luiz Cláudio Romanelli na obtenção de recursos junto ao governo do Estado, garantindo, sim, asfalto para os diversos bairros da cidade. Cito aqui especificamente o Panorama, que já foi licitado. São mais de 2,5 milhões de reais, e na licitação do Panorama está incluso o Jardim Figueira e o Jardim Cristo Rei. Isso ao mesmo tempo. Garantidos os recursos, e aí não foi amplamente divulgado, mas no dia do aniversário da cidade, saiu a liberação dos recursos para asfaltamento da Vila Santa Terezinha, que é uma reclamação bem antiga, e também do Jardim Progresso, que tem esses problemas lá do asfalto totalmente detonado. Aliás, a licitação do Progresso e da Santa Terezinha estava marcada para o dia 30 de janeiro. Como não saiu a autorização do governo do Estado por conta da mudança de governo, essa autorização só saiu no último dia 15. E agora vai ser marcada a licitação para esses dois bairros. Também garantiu-se 3 milhões de reais para asfaltamento da Vila Moreira, da Vila São Pedro e da Vila América. Então já foi feito muitos somados, vereador Fernando, recursos da administração e recursos liberados pelo governo do Estado, incluindo recursos liberados por essa ex-governadora Cida Borghetti, que liberou recursos mesmo após ter perdido a eleição. Foi uma ação política grande, são em torno de 20 milhões de reais. Evidente que as prioridades, elas têm que ser elencadas, mas o asfalto nosso tinha uma situação de destruição, que a prioridade simplesmente era a cidade inteira. E está sendo feito, sim, e vai ser feito muito mais ainda. Evidente que a população, quando reclama, ela reclama com razão, porque ela está caindo dentro de buracos. Mas a reclamação da população não pode tirar a importância do trabalho realizado pela administração do município. Já realizado e que está ainda em andamento. São informações que estão disponíveis aí nas redes sociais. Sempre que posso, eu presto essas informações, tento prestar esses esclarecimentos, até com uma maneira de eliminar um pouco, aliviar a ansiedade da população. Cede uma parte, vereador Liscardo. A gente entende o desespero da população. Você acabou quando a pessoa sai de sua casa e cai num buraco. Só que nós estamos pagando um preço de um asfalto que não vem sendo feito há um grande tempo e recaiu em cima da administração. Eu estava conversando com um prefeito da região, prefeito de uma cidade aqui, vou dar um exemplo de Sertanejo. O município de Sertanejo ele tem 5 mil, quase 6 mil habitantes. E o orçamento do município de Sertanejo é de 30 milhões de reais. Cornélio Procópio tem 10 vezes mais o número de habitantes e um orçamento de 100 milhões, 3 vezes mais. Então ele tem, ele tem 5 mil reais em termos por pessoa para gastar dentro do município de Sertanejo, enquanto Cornélio nós temos 2 mil reais, vereador Badoró. E o que acontece? Se você computar que nós temos uma folha de pagamento de aproximadamente 50% do orçamento vai para a folha de pagamento, 25% para a educação, 15% para a saúde, acabou o dinheiro do município. Então é um malabarismo que você tem que fazer, uma engenharia que você tem que fazer para atender todos esses bairros. E Vossa Excelência foi feliz quando citou de recursos oriundos do governo do Estado, que através do prestígio político o prefeito conseguiu fazer. É claro, a Vila São Pedro está brava, o pessoal da Vila América está brava, o Progresso está bravo,
mas sem dinheiro as coisas não acontecem. E agora conseguiu verbas no governo do estado para que possa asfaltar. Só para esclarecer isso, porque todo mundo pinta Cornélio como uma cidade matriarca, só que não vê o que acontece dentro de Cornélio hoje. Perante as cidades da região nossa, e vou dar um exemplo aqui, Uraí, Leópolis, Sertaneja, Nova América da Colina, nós somos a maior cidade. Só que em percentual, senhor presidente, de orçamento é a menor cidade. Nós temos o exemplo, vou dar outro exemplo, vereador Edmar, Nova América da Colina, há alguns anos, o fundo de participação do município era suficiente, só o fundo, para pagar toda a folha do funcionalismo lá. Então, as cidades pequenas, elas têm realmente uma arrecadação proporcionalmente que possibilita, se não tiver nenhum tipo de desvio ou administração honesta, eles executarem, sim, obras. E nós fizemos uma conta rápida. Se nós tivéssemos a arrecadação proporcional igual essas cidades da região têm, por habitantes, Cornélio teria um orçamento de 250 milhões. Se com 100 milhões você já está conseguindo administrar, você já pensou se estiver sobrando 150 milhões no caixa, o que daria para fazer dentro do nosso município? É importante pontuar isso com relação a um orçamento de 100 milhões e despesas equivalentes a 100 milhões, e aí as obras só são possíveis através da ação política, através da busca de emendas, através da ação junto a deputados. A administração anterior, sem querer direcionar a crítica, não tinha essa ação política e, por conta disso, nós estamos pagando o preço hoje, tendo que correr atrás de fazer o que eles deveriam ter feito. Essa é uma situação bem clara. Que não fizeram e agora sobrecarrega a administração seguinte. Mas, politicamente, vereador, eu acho que a crítica é normal, mas quem estiver pensando em usar politicamente a questão do asfalto de Cornélio nas próximas eleições vai cair do cavalo, porque é o caminho errado. O asfalto de Cornélio vai ser recuperado e vai acabar dando muito voto para o prefeito e não tirando. Essa é uma situação bem pontual. Apresento hoje, entra em votação, senhor presidente, projeto de nossa autoria, o Disque Sem Denúncia. O Disque Sem Denúncia é para combate ao racismo, é um telefone disponibilizado pelo governo federal, não só para combate a essas questões do racismo, mas para pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas que sofram qualquer tipo de discriminação. Isso dentro do país. É um programa do governo federal, os municípios estão reproduzindo e nós estamos trazendo isso para Cornélio, até por conta de que nós estamos vendo claramente a exacerbação dessa questão do racismo no país. Então, ele prevê a divulgação desse número para denúncias de atos de racismo, em estabelecimentos comerciais, em estabelecimentos públicos, inclusive em ônibus de transporte coletivo, e eu espero que essa Câmara de Vereadores apoie, ajude e aprove esse projeto, que é uma maneira de nós, pelo menos estancarmos e darmos o caminho correto para as pessoas que forem vítimas de qualquer tipo de preconceito, terem um caminho aí para se defender e para denunciar. Luiz, rapidinho, só uma parte. Eu não quis te interromper ao longo da sua fala. Só voltando um pouco lá em relação à Câmara Tarifária, e eu concordo, com Vossa Excelência que a gente não pode pensar no lado político das situações, até que em 2017, quando nós demos o reajuste, eu que estava aqui como o representante legislativo, fomos em rádios, demos entrevistas, a gente teve muitas críticas, mas muita gente também entendeu, mas muita argumentação. Mas na época a gente tinha como argumentar, a gente tinha o que mostrar, a gente tinha o que provar porque aquele reajuste era pertinente na época e acabou mesmo, ao trancos e barrancos, acabou entendendo, a população e se adaptou, de uma certa forma, como eu disse no outro discurso, houve essa cobrança de contrapartida da empresa também, algumas coisas deram sequência, outras não. Mas, no ano passado, infelizmente, nós não tivemos esse mesmo material, essa mesma situação para provar realmente o reajuste. Então, essa foi a dificuldade, tanto que não houve votação da Câmara Tarifária. Por unanimidade, todos os membros ali entenderam que realmente não tinha como a gente opinar ou como a gente votar num reajuste sem ter nada comprovado. Então, em 2017, nós tínhamos como comprovar e nós votamos, aprovamos, e infelizmente em 2018 a gente não teve esse mesmo respaldo. Tomara que agora apresentem, então, essa explanação mais clara e com argumentos que justifiquem a possibilidade de aumento, porque senão ninguém vai votar a favor disso se não tiver amplamente justificado. Passamos agora para a ordem do dia. Projetos em segunda votação.
Projeto de Lei Complementar 027/18, Executivo Municipal. Emenda. Autoriza a cessão de direito ao uso do bem público municipal através do procedimento licitatório, conformidade da Lei Federal 8666/93 e outras providências. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado. Peço dispensa de terceira. Quem pediu? Hélio Janone pede dispensa da terceira votação. Aqueles que forem favoráveis. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado em terceira votação. Aprovado em terceira votação. Próximo. Projeto de Lei 286/19, Executivo Municipal. Emenda. Autoriza o repasse de contribuição associativa anual à TUNORP, Associação Turística do Norte do Pioneiro do Paraná, e de outras providências. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Vereador Johnny peço dispensa da terceira votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado em terceira votação. Projeto de Lei 297/19, Executivo Municipal. Emenda. Inclui a área de tese do perímetro urbano no município de Cornélio Procópio. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Vereador, dispensa de terceira. Vereador Badaró pede dispensa de terceira votação. Os favoráveis ficam sentados, os contrários se levantem. Aprovado a terceira votação. Projeto de Lei 001/19, Rafael Sampaio e Fernando Pepe. Emenda. Dispõe sobre a inclusão entre atribuições estratégicas da saúde da família, prevenção e proteção das crianças, adolescentes, mulheres e idosos, contra a violência doméstica no âmbito do município de Cornélio Procópio, Paraná, e de outras providências. Em discussão. Em votação. Os favoráveis ficam sentados, os contrários se levantem. Dispensa terceira. Vereador Badaró pede dispensa de terceira. Os favoráveis ficam sentados, os contrários se levantem. Aprovado a terceira votação. Projeto de Lei 003/19, Ananias Martins Neto e Elvésio Badaró. Emenda. Torna obrigatório atendimento preferencial para pessoa de transtornos espectro autista nos estabelecimentos públicos e privados da cidade de Cornélio Procópio. Em discussão. Em votação. Ficam sentados os favoráveis e os contrários se levantem. Dispensa. Vereador Rafael Ranucci pede dispensa da terceira votação. Os favoráveis ficam sentados, os contrários se levantem. Aprovado a terceira votação. Projeto em primeira votação. Projeto de Lei 004/19, Luiz Carlos Amando. Dispõe sobre obrigatoriedade de fixação no âmbito do município de Cornélio Procópio de aviso com o número DISC sem racismo. Em discussão. Em votação. Os favoráveis ficam sentados, os contrários se levantem. Aprovado em primeira votação. Projeto em apresentação. Projeto de Lei Complementar 037/19, Executivo Municipal. Emenda. Autoriza a cessão de direitos no uso do bem público municipal através do procedimento licitatório, em conformidade com a Lei Federal 8666/93 e outras providências. Será encaminhado. Requerimentos. Protocolo 052/19, Ananias Antônio Neto. Requer faixas exclusivas para embarque e desembarque de vans escolares na frente escolares da rede no município de ensino. Em discussão. Em votação. Os favoráveis ficam sentados, os contrários se levantem. Aprovado o protocolo. Próximo. Protocolo 054/19, Luiz Carlos Amâncio. Emenda. Requer retirada de árvores que representa risco aos moradores do Jardim Pérola. Em discussão. Em votação. Os favoráveis ficam sentados, os contrários se levantem. Aprovado o protocolo 54. Protocolo 055/19, Luiz Carlos Amâncio. Requer a fiscalização da área do Florencio Rebolho. Em discussão. Em votação. Favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Protocolo 55. Protocolo 056/19, Luiz Carlos Amâncio. Requer plantio de árvores na Praça da Bíblia. Em discussão. Em votação. Os contrários se levantem, os favoráveis fiquem sentados. Aprovado 56. Noções de aplauso. Protocolo 034/19, Jones Carlos de Campos. Outorga noção de aplauso ao jovem Natália Maria Baraldi de Souza. Em discussão. Em discussão. Em votação. Em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem. Indicações. Protocolo 027/19, Hélio Janone.
indica a criação e implantação de aplicativo popular para a localização do ônibus de transporte coletivo e a presença do usuário no ponto de ônibus. Protocolo 04019, Hélio José Janone, indica o estudo para que a rua Carlos Gomes seja sentido único. Protocolo 04119, Hélio José Janone, indica a permissão de utilização do terminal rodoviário para ônibus de turismo. Protocolo 04819, Ananias Neto, indica recapa asfalto ao conjunto Vitória Regia no Jardim Pérola. Protocolo 04919, Ananias Martins Neto, indica recape asfáltico no bairro São Judas Tadeu. Protocolo 05019, Ananias Martins Neto, indica recape asfáltico na Vila Santa Terezinha. Protocolo 053, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, indica desentupimento do bueiro da rua Miguel Rodrigues Garcia, esquina com a rua Alcenso Félix Bonfim. Protocolo 057-019, Sebastião Luque, indica recape asfalto nas ruas mais críticas do conjunto Florencio Sibim e Sebastião Cunha. Protocolo 58-19, Sebastião Luque, indica ligação do conjunto União e Vale Verde. Protocolo 059-19, Sebastião Luque, indica reparo urgência no reparo na calçada da rua Marechal Deodoro. A sessão ordinária está encerrada, mas temos aqui um pedido de sessão extraordinária. Então eu peço ao plenário que votem favoráveis ou não para essa sessão extraordinária. É um projeto que chegou agora e tem que ser extraordinária. Então eu acho que é projeto tranquilo. Se vocês não, você põe em votação, se eles não fizerem. Vamos colocar em votação. A gente já faz a primeira vota votação, hoje, amanhã a segunda. E acaba esses dois projetos. Em votação. Favorável ficam sentados, contrário se levantem. Aprovada essa sessão extraordinária. Então, chamada nominal. Chamada nominal. Ananias Antônio Martins Neto. Presente. André Lima. Presente. Jones Carlos Campos. Edmar Gomes Filho. Edson dos Ferreira. Ananias Antônio Martins Neto. Presente. André Lima. Jones Carlos de Campos. Edmar Gomes Filho. Hélio José Janone. Fernando Vanus Pepes. Presente. José Lavorado. Presente. Elvésio Alves Badaró, presente. Ismar Medeiros da Nóbrega. Luiz Carlos Amanso. Presente. Rafael Alcantes Ranucci. Rafael Dias Sampaio e Sebastião Lucre. Acordo, senhor presidente. Sim, quórum. Pirulito também? Referendo pedido de sessão extraordinária, servimos presente para o fundamento do artigo 11.3 da Lei Orgânica Municipal solicitar a Vossa Excelência especial a fineza de designar a sessão extraordinária, tantas necessária para apreciar a aprovação do projeto de lei 360-19, 361-19. Projeto de lei súmula, abre crédito adicional municipal no valor de R$20 mil no exercício financeiro de 2019. Projeto do 361, abre crédito adicional especial no valor de R$5 mil no exercício financeiro de 2019, do Executivo Municipal. Os dois projetos estão em discussão. Em votação, os contrários fiquem sentados, os contrários levantem, os favoráveis fiquem sentados. Aprovado em primeira votação. Não havendo mais matéria, em nome de Deus, está encerrada a sessão.